federais. Aí, quando vocês perguntam lá, ele já sabe o que ele vai conduzir ou não. Quando ele não está, aí o vídeo que viraria 10, 15 minutos vira 30 minutos, 40 minutos, não é? Aí, junta o vídeo com a atividade que era para ser feita e lá estão vocês enrolados lá na situação, né? Mas vai passar, gente, é temporário. Eu tenho outras pessoas que trabalham em outras escolas. Vocês, eu tenho certeza que vocês devem ter amigos que estudam em outras escolas e está todo mundo enrolado com alguma coisa. Se não está enrolado com uma coisa, está enrolado com outra. Se não está passando por dificuldade em uma área, está passando por outra. Porque nosso sistema de ensino não é feito para esse tipo de forma de ensinar, né? E aí, de uma hora para outra, todo mundo virou, o professor virou youtuber, vocês viraram alunos EAD e vocês ainda têm mais uma práticazinha aí com a tecnologia. Os professores, os adultos, nem tanto, né? Tirando aqueles que já vivem disso. Então, tá todo mundo aprendendo, mas vai passar. Se Deus quiser, logo vai passar aí. Eu sei, eu tenho recebido algumas mensagens aí de alguns alunos que estão bem cansados, né? Eles falam, a gente está cansado, a gente está cansado. E o cansaço vem por 2 motivos. Além de ter muita coisa, não tem para onde ir para descansar a cabeça, né? É só ficar dentro de casa, né? Então, eu acho que o maior cansaço também vem daí. Não dá para ir num shopping, não dá para sentar e conversar com os amigos, não dá para tomar um sorvete lá na Praça do Doce, não dá para fazer nada, nada, nada. Alguém tem conseguido sair, pelo menos, para visitar algum parente? Não. Não? Tá em isolamento Não. mesmo? E você, Rafa, tá em isolamento total? E a sua mãe? Porque a sua mãe trabalha na área da saúde, né? Trabalha. Como é que estão as Ela, coisas? como ela tá grávida, então ela voltou, né? Ela voltou a trabalhar. Aí ela tá um dia sim, um dia não. Entendi. Aí é aquela preocupação total, né? É. Ela tá pegando muito caso lá de Covid? Não, é que ela tá em outro setor. Ai, que bom, graças a Deus, né? Mas remanejaram porque ela tá gravidinha. É. Tá difícil, né, gente? Eu vi ontem o boletim de Ribeirão. Parece que a cidade está com 4 óbitos, né? Mas, olha, é triste a gente pensar 4 óbitos, mas poderia ser muito mais se essas medidas não estivessem sendo adotadas. Eu quero que vocês pensem assim, vai passar. Tá difícil, mas vai passar. Acho que a partir de agora a gente vai ter uma mudança na forma de se relacionar. O brasileiro era muito afetivo, né? A gente está sofrendo mais por causa disso. Outros países, o pessoal fala, a Alemanha, o Japão, são países que têm uma outra forma de se relacionar. Então, isso está tendo um peso maior para nós, mas não quer dizer que a gente não vá superar, né? A família de vocês está bem? Algum caso, alguma suspeita na família? Não, né? Meu padrinho pegou. Pegou? E como ele está, Bernardo? Ele tá, tipo, fazendo o tratamento certinho, mas já tá, assim, mais tranquilo. Entendi. Tá em casa ou tá internado? Tá em casa. Então. É um susto, né, Bernardo? Quando chega, assim, é um susto. Vai passar, gente. Eu quero que vocês tenham essa postura otimista. Bom, eu marquei a reunião com vocês às 8 horas, porque não é o que eu tenho para explicar para vocês, não é nada muito complicado. A explicação é da página 35 de vocês. É uma síndrome que, por vocês serem adolescentes, eu acho que é bacana. Eu acho que não é à toa que eles colocaram na apostila, não. Embora eu tenha aqui 3 jovens, eu sei, conheço vocês são 3 jovens criados bem com o pé no chão. Eu sei do Evandro, que a mãe dele cria bem no pé no chão. Rafaela, também sei que a sua família cria vocês bem, sua irmã, bem com o pé no chão. Bernardo também, a família é bem realista. Não são famílias assim que poupam vocês da realidade, são famílias que realmente mostram a realidade da vida de vocês, mas eu acho que vale a pena vocês refletirem, porque justamente por estar tão
criados na realidade, às vezes a gente corre o risco de lá na frente a gente desenvolver um pouco dessa síndrome. E quando eu estou falando síndrome, é uma síndrome real, não é uma coisa inventada, um nome que colocaram para uma situação, não. Essa síndrome é uma síndrome da exteriorização existencial. Ó, então, a síndrome é um conjunto de sintomas e de características. Exteriorização, porque é do lado de fora. Existencial, ou seja, a existência. Então, como é que fala? Eu só me encontro, eu só me defino pelo lado de fora. Então, eu pergunto para você assim, do que você gosta? Ah, eu gosto do tênis. Ah, eu gosto do sorvete do McDonald's. Eu gosto de tal camisa. Eu gosto de. O que você gosta? Eu gosto dos meus lábios. Eu gosto. Então, dificilmente a gente fala assim, eu gosto de alguma coisa em mim. Quando a gente fala eu gosto sempre de alguma coisa de fora. E a nossa sociedade faz com que a gente se defina pelas coisas que a gente compra, pelas coisas que a gente faz. Ah, o fulano é muito inteligente porque ele fica lendo vários livros. Ah, o fulano é saudável porque não sai da academia. O fato de você não sair da academia não quer dizer que você seja saudável. O excesso na academia também não é saudável. Então, muitas vezes a nossa sociedade faz com que a gente tenha uma imagem de nós, construa uma imagem de nós de acordo com aquilo que a sociedade valoriza. Então, a sociedade valoriza o tênis de marca. Nós, inclusive, acho que foi ano passado, que até me chamou a atenção um comentário do Evandro. Quando falou assim, eu não ligo para essas coisas, não. Eu gosto do tênis olímpicos. Foi ano passado, Evandro, que nós tivemos uma conversa na sala. E ele falou assim, eu não gosto, não ligo nada disso, que vier eu uso. A gente estava falando exatamente sobre coisas desse tipo. Hoje a gente sofre uma pressão muito grande para duas coisas. Para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, você tem que estar no curso de inglês, você tem que ler, você tem que fazer balé, você tem que fazer o cursinho, você tem que ir para a escola, você tem que fazer todas as lições, dar mais uma pesquisada no YouTube, visitar a avó. Gente, é agenda cheia. E a gente tem que consumir muito, né? Então, são muitas coisas para serem consumidas. Trocar o celular, comprar uma blusa nova, o fone não tá bom, quero um fone melhor. E aí vai. Meu notebook poderia ser melhor, a câmera do notebook não é boa. E aí a gente sempre querendo alguma coisa a mais. Nós somos provocados a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e nós somos provocados a querer muitas coisas. Então, a gente é bom quando a gente tem muitas coisas e quando a gente dá conta de tudo. Isso não é verdade. A gente é bom quando a gente consegue olhar para dentro da gente e identificar a pessoa que a gente é. Quando a gente consegue olhar para dentro de nós mesmos e falar assim, eu sou assim. Como que vocês podem saber se vocês estão sofrendo dessa síndrome? Simples, simples, simples. Primeiro, termômetros. Eu gosto de comprar muitas coisas. Segundo termômetro, eu não consigo ficar parado 1 minuto. Eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. Não dá, não consigo ficar, parece que me dá um comichão. Terceiro, eu tenho muita dificuldade de lidar com críticas. Lógico que ninguém gosta de receber crítica, gente. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta que alguém aponte os nossos defeitos. Mas tem gente que gosta menos ainda. Então, quando você tem muita dificuldade em receber as críticas, em lidar com as críticas, isso pode ser um sinal de que você está já com o pé vivendo do lado de fora de você mesmo. E outra coisa, todos nós temos fragilidades. E às vezes a gente não quer assumir essas fragilidades para ninguém como sendo vergonhoso. Às vezes eu tenho uma fraqueza, uma tristeza, eu tenho vergonha por alguma composição da minha família, por algo da minha história, ou porque sei lá, eu não consigo tirar boas notas, porque, sei lá, a forma como a minha família está organizada, o meu pai bebe, ou sei lá, meu avô virou morador de rua. Tô falando coisas radicais, tá? Tô indo para radicalidade.
Eu tô falando radical porque eu conheço um caso assim. Não o avô, mas a irmã da pessoa. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, como a pessoa tem família e opta por ir para a rua, morar na rua, uma opção. Tem filhos, tem netos, tem irmãos, tem toda uma família que ampara, mas mesmo assim optou por morar na rua, uma mulher. Já é uma mulher, quando eu estou falando assim, acho que deve ter seus 60 anos já deve ter uns 10, 15 anos de rua, moradora de rua mesmo por opção. A família vai lá, cata, leva para casa, dá banho. Então, daqui a pouco ela foge e não é insana não, tá? Não pensem que é insanidade da pessoa, não. E aí você pensa para essa família, para esses pais, para esses irmãos, para esses filhos, para esses netos lidarem. A minha avó é moradora de rua, a minha mãe é moradora de rua. Não é usuária de drogas. Olha que situação. Ela fez opção, não sei, deu alguma coisa aqui na cabeça dela e ela fez a opção de que ela não quer viver no luxo, na casa, não quer, ela quer ter a liberdade. Deve ter provavelmente sofrido por um desencanto. As faculdades emocionais delas com certeza não estão 100% perfeitas, porque a pessoa fazer esse tipo de opção é complicado. Mas pensa um adolescente, um filho com essa história para lidar. Às vezes pode ser vergonhoso. E cada um tem a sua fragilidade. E a gente não aceitar a nossa fragilidade, isso pode ser um problema muito sério. Não aceitar a nossa limitação, isso pode ser um problema muito sério. Pode ser um dos sintomas, um dos testes para vocês saberem se vocês estão mesmo sofrendo ou não dessa síndrome. Combater essa síndrome. Como que a gente faz? Ou prevenir para que isso não aconteça. Porque a qualquer momento a gente pode passar a adotá-la. Por exemplo, um divórcio em família, o nascimento de um irmão. Rafa, desculpa, eu falei, mas não falei pensando agora no seu caso, não, tá? Eu pensei no caso de criança. O nascimento de um irmão, a morte, uma doença grave, pode fazer com que o nosso olhar saia daquela situação e a gente comece a buscar fora, comer demais, não seria esse exemplo, comer demais, sair demais de casa, não parar para pensar no que está acontecendo dentro da gente, porque se eu não preciso parar para pensar no que está acontecendo dentro de mim, eu não tenho que lidar com o problema. Se o problema está fora, se o problema está dentro de mim, eu vou lá, eu fico prestando atenção lá fora. Sabe aquelas coisas quando a mãe começa a falar, que vocês apertam um botãozinho assim do desliga? E aí vocês estão lá, não está desobedecendo, não está respondendo, não está fazendo nada. Mas está lá assim, ó. Simplesmente se desligou pelas carinhas aí. O Bernardo fez uma cara de eu sei o que é isso. A Rafa também, o Evandro estava aí meio, não consegui perceber. Mas tenho certeza, porque eu já fiz isso. Para você não discutir, não responder, você aperta o botãozinho lá e fica assim, ó. E aí ela fala. Aqui em casa eu viro e falo assim, não liga o botãozinho do dane-se para mim não, hein? Tá me ouvindo? É exatamente isso. Às vezes na vida, diante de alguns problemas, a gente quer ligar esse botãozinho do desliga, né? Não tô nem aí, não tô prestando atenção, e seguir. Mas tem coisa que não dá. Tem coisa que a gente não pode apertar esse botão. E a gente vai precisar lidar com esse problema, vai ter que lidar com essa situação aí, né? Então, mesmo que seja que a gente não sofra da situação e a gente queira prevenir, é importante a gente praticar uma coisa que se chama silêncio proativo. Vocês já pararam para pensar que quando a gente para, a gente nunca fica em silêncio? Que a cabeça fica assim, ó. Cabeça. Algum de vocês consegue relaxar a mente assim, parar sem fazer nada? Já conseguiram alguma vez sem ficar com o pensamento, pensando nas coisas, pensando em alguma coisa? Já conseguiram aqui? E das vezes que vocês ficam em silêncio, quantas vezes o que vocês pensam é algo útil e que vai fazer vocês encontrarem solução para o problema ou evitar entrar num problema? Normalmente a gente vai deixando a mente da gente ser invadida pelos pensamentos. Normalmente lembrando de coisas ruins, ou que aconteceram, ou coisas que a gente tem que resolver, tá?
Dificilmente, ou ainda, quando é coisa boa, vou dar um exemplo de coisa boa, mas que é tenso. Vocês lembram da pessoa que vocês gostam? É uma coisa boa, concorda? Só que assim, é tenso, porque às vezes vocês não estão podendo ter a pessoa não gosta de vocês, ou vocês estão com saudade. Ainda assim é uma situação de tensão. É uma coisa boa, mas é uma situação de tensão. E a gente precisa, todo mundo, todo ser humano precisaria aprender a praticar o silêncio proativo. Ou seja, você ficar em silêncio, sim, precisa. A gente não pode ficar o tempo todo fugindo da gente. Mas que esse silêncio seja um silêncio que produza em nós reflexão, coisas criativas, saídas, alternativas. E não só ficar lembrando que você tem problema. Aí eu lembro que eu tenho um problema, aí eu fujo do meu problema. Eu lembro que eu tenho um problema, aí eu fujo do meu problema. Eu lembro. Não adianta fazer isso. Eu lembro que eu tenho um problema e eu tenho que, no mínimo, mesmo que eu não tenha a solução para o meu problema, eu tenho que, no mínimo, parar para pensar assim, bom, eu tenho esse problema, eu não vou conseguir resolver esse problema. E o que eu posso fazer? Bom, eu posso deixar para pensar nele depois, eu vou assumir um compromisso comigo que eu não vou pensar nisso agora. Esses dias, meu filho mais velho me chamou a atenção de uma coisa tão boba. Eu lamentei uma atitude que eu tomei. Eu fiz uma escolha ruim na minha vida. Isso é um fato, tá? Para eu estar compartilhando com vocês. Fiz uma escolha ruim na minha vida. E aí, recentemente, o meu esposo me lembrou, falou, poxa vida, ó, tá vendo? Você fez isso naquela época e agora você está cometendo o mesmo erro. Na hora que ele falou isso, pensa numa pessoa que a lágrima desceu seca, assim, pelo erro que eu cometi. Falei, puxa vida, as coisas poderiam estar, né, caminhando de uma maneira diferente. Aí o meu filho virou para mim e fez assim, ó, não adianta, o que você fizer agora não vai mudar o que você fez lá atrás. Olha só, naquele momento, como eu tinha saído de mim, não vai mudar o que você fez lá atrás. Você precisa pensar no que você vai ter que fazer daqui para frente. Porque nada do que você pensar agora desse jeito, ele não fosse desse jeito, vai mudar o que você fez. Me fala onde ele está errado. Agora, ia adiantar eu ficar ali, ó, chorando, arrasada e remoendo. Puxa, eu errei. Puxa, se eu tivesse pensado, eu teria feito outra escolha. Não vai mudar eu ficar pensando no que se eu tivesse. Não vai mudar, gente. Agora, muda sim eu dizer, eu não vou pensar mais. Aí isso aconteceu de antes de ontem para ontem. E eu já venho remoendo desde quando eu fiz, ó, um bom tempo atrás, quando eu fiz a minha escolha ruim, eu venho remoendo, de vez em quando aquilo vem na minha cabeça. De vez em quando aquilo vem na minha cabeça. Mas quando meu esposo chamou a minha atenção, doeu muito, porque eu pensei assim, puxa, não basta meu arrependimento, ele também está me cobrando. Aí ontem eu resolvi isso dentro de mim. E eu senti que eu resolvi, porque eu virei para mim mesmo, eu falei para mim. Não foi meu filho que falou para mim. Eu voltei para casa porque ontem eu trabalhei lá no colégio, atendendo pais por telefone. Aí eu voltei e eu falei para mim, de uma forma muito apropriada, falei, olha, não adianta o que eu fizer, nada do que eu fizer vai fazer eu voltar lá atrás. Não vou voltar lá atrás, não vou conseguir voltar lá atrás. E se não aconteceu, e se não deu certo, e se eu escolhi ser diferente, é porque não era para ser. Porque se eu sou uma pessoa que acredito que nada comigo acontece à toa, eu tenho que acreditar neste momento que se não deu certo é porque não tinha que dar. E eu não vou mais lamentar por isso. Mas foi a primeira vez que eu, em silêncio, eu sozinha, tive essa conversa comigo mesma. Desde quando eu cometi o meu erro, não foi um erro. Desde quando eu escolhi, eu fiz a minha escolha, eu ainda não tinha falado, e depois eu me arrependi, eu ainda não tinha falado para mim. Eu não vou mais me arrepender, porque se eu tivesse outra escolha, eu teria escolhido diferente. Se eu soubesse o futuro, se eu soubesse o que vai acontecer daqui 10 anos, eu teria feito uma escolha. Então, foi a primeira vez que eu, em silêncio, eu negociei comigo e eu tomei uma decisão para que eu não me cobre mais. Isso a gente chama de silêncio proativo.
Um silêncio que não resolve o problema, mas que não te traz mais um fardo, né? Então, a gente precisa ter isso. E outra coisa, sempre, 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 a gente não percebe quando a sociedade está invadindo a gente. Então, a gente precisa parar para pensar sempre até quando e até onde o que eu quero e o que eu faço é realmente aquilo que é o que eu quero. Até onde aquilo realmente é o que eu acredito. Até onde eu não estou fazendo por impulso. Até onde eu não estou fazendo porque é o que é aceitável. Só desta maneira, com esse conjunto de coisas, é que a gente consegue fugir dessa síndrome, porque essa síndrome tira a gente de nós mesmos, né? Gente, eu acho que era isso, dessa página que eu passei para vocês, da atividade. Tem uma atividade no Classroom, uma atividade bem simples. Eu acho que, inclusive, a de vocês... Tem uma turma que eu fiz como se fosse formulário do... Ai, como que chama? Do Google. Isso, do Você fez com a gente. Fiz, mas eu acho que eu não tenho certeza se é a turma de vocês. Eu acho que essa atividade também é de preencher, não tenho certeza. Essa atividade, essa explicação, ela complementa a atividade que vocês têm, que é sobre rótulos. Porque a partir dessas escolhas que a gente faz, a gente corre o risco de ganhar rótulos. O careta da turma, o chato da turma, a metidinha da turma, o metidinho da turma, o espertalhão, o burro. Então, a partir das nossas escolhas, a gente corre o risco de ganhar rótulos. E aí a gente precisa balizar primeiro. Será que esses rótulos eu vou deixar colar em mim? Eu sou um produto para receber esses rótulos? E outra, será que eu estou sendo cuidadoso quando eu rotulo alguém? Né? Será que eu não estou colaborando para que essa pessoa desenvolva, de repente, esse problema? Que pode virar uma doença mesmo, eu estou falando de doença psiquiátrica, da pessoa, com o passar do tempo, precisar fazer um tratamento médico? Isso parece uma conversa, mas isso, na verdade, é a prevenção de um problema que qualquer um pode vir a enfrentar, ou alguém próximo de vocês pode vir a enfrentar. Alguma dúvida? Eu só queria saber se tipo, é para fazer a página 34 e 35 da apostila. Peraí, a 35 é a explicação. A 34, não. A 34, ela foi adaptada no Google, foi esse formulário que eu passei para vocês, tá? Então, a 35, algumas atividades de vocês, elas estão sendo adaptadas, vocês já perceberam, né? Evandro, pelo amor de Deus, para de fazer duas coisas ao mesmo tempo, criatura. Ok. Desacelera esse seu cérebro. Para de fazer. Na verdade, você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. 3. Usando o celular, usando o computador, usando a apostila. Tá triplificando a sua mente. Não, tô só acompanhando. É porque eu tô vendo no Google Classroom. E olha que o seu cérebro só tem 2 hemisférios, hein, criatura? Para, respira. É porque eu tava vendo no Classroom pra ver as atividades. Filho, eu só tô falando para você respirar, calma. Faz uma coisa por vez. Reserva um tempo para cada coisa. Aí, algumas coisas da postura de vocês, por exemplo, a página 37 seria uma dinâmica, gente, não dá para fazer. Vocês falaram tanto das dinâmicas, quando a gente ia entrar nas dinâmicas, começaram as aulas à distância. Então, não dá para fazer. Então, todas essas atividades, elas vão ser transformadas em atividades do Classroom ou nessas aulas que a gente vai ter, né, até que as coisas se regularizem. Por isso, Bernardo, não precisa fazer essa atividade, porque ela é fruto de uma conversa em grupo, de uma dinâmica que você teria que registrar aquilo que você aprendeu. Não tem como, porque essa parte não foi realizada. Aí foi transformada em estudo, em teste para vocês, e aí isso resume o aprendizado dessa situação. Da mesma maneira que a dinâmica aí da página 37, que estão rótulos saudáveis e não saudáveis, eu transformei em formulários do Google Classroom. Formulário não, eu acho que o de vocês está um anexo, tá? Eu vou tentar
eu tive pensando, principalmente em ensino médio, na medida do possível, eu vou converter as atividades de vocês em formulário, para não sobrecarregar. É uma disciplina a menos para vocês terem que redigir, ou mandar, ou imprimir, tá? Naquilo que for possível, eu fiz um teste, acho que foi com o 2º ano do ensino médio essa semana, mandei uma atividade com imagem, tá? Então, para ver se facilita para vocês, pelo menos uma disciplina já ajuda, né? Já é uma a menos para vocês terem preenchido papelado. Porque na volta vão ter que devolver isso tudo para validação do ano letivo. Mais alguma pergunta fora essa do Bernardo, gente? Não? Rafinha, alguma pergunta? Evandro, alguma pergunta? Não. Não? Então tá bom, gente. Eu acho que era isso. Tô com saudade de ver vocês pessoalmente. Essa semana eu comecei a dar as aulas online, porque houve a necessidade até então, eu estava trabalhando com revisão, e aí ver o pessoal por vídeo é muito ruim. Dá vontade de falar, puxa vida, mas não tem nem como dar bronca. Fulano, para de falar. Matheus, fica quieto. Evandro, tira essa touca, Evandro. Para, não sei o quê. Sinto falta, viu? Mas é isso, gente. Vou encerrar a reunião para vocês entrarem na próxima, porque agora também já é 8h30, já deu o final da nossa aula. Tá bom? Beleza. Beijo para vocês. Pronto. Até a próxima aula online, tá bom? A próxima.